Na Prever FM, você começa o dia bem informado. 7h35 e a gente está recebendo aqui, deixa eu pegar a minha colinha, nós estamos recebendo aqui no estúdio a professora Janine Farias Menegais, é professora assistente do Departamento de Produção Vegetal, Horticultura da Faculdade de Ciências Agronômicas. Isso. E também estamos recebendo aqui o Felipe de Lima Franzen, né? Ele que é engenheiro agrônomo, é da Unicamp, né? E essa palestra que vai acontecer amanhã, usos e benefícios de flores comestíveis. Professora Janine, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite, viu? Bom dia, obrigada eu. Fico muito feliz desse espaço. A gente já trabalha com flores há algum tempo, né? Uhum. Eu sou da área de floricultura e paisagismo, então eu já venho desenvolvendo esse trabalho já no mestrado, doutorado. E o Felipe, nós fomos colegas num curso técnico já há alguns anos atrás, né? Não é bom nem dizer o tempo, né? Para não mostrar muito a nossa idade. Mas a gente já trabalhou com flores comestíveis, foi um foco do mestrado do Felipe. Eu produzia as flores e ele fez as geleias, né? E aí agora, no curso de especialização em educação ambiental, ele está trabalhando com flores comestíveis em relação à educação ambiental. E a gente trouxe aqui para Botucatu, na Unesp, essa palestra que vai acontecer amanhã. Ela é gratuita, ela tem certificado de 3 horas de participação. As vagas são limitadas, então é importante que seja feita a inscrição apenas com o nome completo pelo e-mail janine.menegais@unesp.br, para a gente poder conseguir adequar todo mundo no espaço, né? Porque depois, no finalzinho da palestra, vai ter uma degustação de algumas espécies comestíveis, né? E a gente vai fazer um teste lá de sabor, de textura, para verificar se as pessoas se adaptam, né? Algumas flores são muito bonitas, inclusive eu trouxe aqui umas para degustar. Nós estamos vendo aqui. A capuchinha, que é essa laranja e amarela, que é o mais comum de todas. A roxinha, que é a tubergéria. Essa avermelhada é a Três Maria ou Bougainville. E depois tem uma laranjinha, que está na época agora, que é uma planta conhecida muito medicinal, que é o cipó de São João. Mas ela também é comestível. E aí, nós temos diversos tipos de sabores que temos nessas flores, né? Umas mais ácidas, umas mais doces. Aqui só tem algumas, nós temos classificado hoje mais de 50 flores comestíveis. 50 flores comestíveis. Inclusive, o ano passado, o professor Lin Xiaomin, que é um professor já aposentado da Unesp, de conhecimento no mundo inteiro, ele escreveu um livro que já está esgotado, sobre flores com potenciais alimentícios, e lá ele fala mais de 90 espécies de flores. Que coisa então, é algo que a gente precisa trabalhar, porque é um mercado, uma alternativa para o produtor, para o pequeno produtor, porque nós temos que produzir ela totalmente de maneira de filosofia orgânica. Não pode produtos, pesticidas e agrotóxicos nessas espécies. Então, fica o convite, né? E o Felipe, então, que faz doutorado em alimento e nutrição e especialização em educação ambiental, que vai fazer toda essa palestra, vai conversar um pouquinho com a gente lá. Felipe, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia. Você come as flores também? Sim, como. E assim, e é difícil você distinguir aquela flor, no começo da sua pesquisa, tal, distinguir qual é aquela flor, o que você aceita mais, o seu paladar, enfim. Porque as pessoas às vezes podem estar ouvindo e falar, a primeira florzinha que eu ver no meu jardim eu vou comer. Não é assim que funciona. Não é assim, tem todo um processo que vocês pesquisaram a respeito. Exatamente. Começa na antiguidade, né, que os povos gregos, né, os romanos, eles já consumiam flores, né? Uhum. Só que assim, a gente orienta, né, que não é todas as flores são comestíveis, claro, né? A gente tem que ter uma pesquisa, tem que pesquisar, né, toda essa parte, se ela já é consumida, e se tem pesquisas, né, afirmando se não tem toxicidade ou algo que vai fazer mal à saúde, né? Entendi. Isso leva tempo até. Agora tem geleias no mercado, inclusive com flores comestíveis, né? Sim. Além da geleia, tem mais algum produto que se possa fazer? Então, a maioria das flores elas são usadas como infusão, né? Que é um chá que você faz para extrair os compostos, principalmente, né? Consome flores, principalmente pelo seu potencial nutricional. O hibisco é uma delas, não? O hibisco é uma delas. O hibisco que é talvez o mais popular de todas. Né? Ele tem muito composto fenólico, né? Compostos fenólicos são os antioxidantes, né? Então, ele pode ser usado como conservante natural também em alimentos. Que legal. E qual que é o perfil do pessoal que vai assistir uma palestra como essa? Curiosidade, principalmente?
De preferência sim, né, que a gente tenha. Mas a gente nós começamos a fazer para os acadêmicos da FCA e da Unesp, claro. Mas fica aberta para o público geral que tenha interesse em consumir, em produzir, porque hoje, a palestra de amanhã a gente vai falar dos usos e benefícios do consumo. Depois, nos outros meses, a gente vai falar um pouco de produção. Eu trabalho mais com a parte de produção de flores, tenho toda uma tecnologia que envolve como produzir. Por exemplo, essa aqui, que é a capuchinha, que é essa amarela, é a mais conhecida, também conhecida como flor de Chagas. Uma flor dela tem tanta vitamina C equivalente a 4 laranjas. Ellen, pegue 2 já, ela está com dor de garganta. Tô com a garganta então, inflamada aqui, ó. Ela tem um sabor, que essa capuchinha, ou narsúcio, ou flor de Chagas, ela é a que começou a pesquisa. Porque ela tem tanto ácido erúsico, que é o ácido que tem na canola, que tem no óleo de girassol, que o pessoal consegue usar para cosmética, para fazer alguns remédios, né? Então, pomadas. Então, ela é muito utilizada para pomadas de pele. E o consumo dela, ela é rica em vitamina C e tantos outros antioxidantes, que daí é a parte do Felipe, que ele vai pesquisar o que pode ser comestível, o que não pode. Pela capuchinha, que foi que a gente começou. Mas o Felipe já trabalhou com girassol, com hibisco, com rosa, amor perfeito. Então, são N espécies, só que todas elas a gente tem que ter o teste de toxicidade para dizer que se pode ou não comer. Agora, professor, desculpe, a quantidade de produção dessas flores tem aumentado? Tem. Devido ao quê? Devido ao valor de mercado, porque ninguém vai produzir se não tiver o valor econômico envolvido. Isso. Né? E ele é rentável. Rentável. Hoje, uma caixinha de 30, né? 30 unidades, que é um pouquinho, essa embalagem aqui um pouquinho maior, equivale de 20 a 30 reais. Entendi. Então, só que devido a uma produtividade que é menor, devido a não usar tantos pesticidas, tantos adubos químicos, então a produtividade é um pouquinho melhor, mas ela é rentável. Só para vocês terem noção, Porto Alegre tem uma fazenda que sobrevive com mais de 10 colaboradores só com flores comestíveis. Olambra vai ter, inclusive, no final de semana agora, um evento lá que vai abrir as estufas de flores comestíveis, uma propriedade gigantesca que vive só de flores comestíveis. Claro que aí tem N variedades, né? Entendi. Porque a gente consegue fazer 2 tipos de produto. Um só de uma espécie e um mix, como eu trouxe aqui. Tá? Então, são alternativas para o pequeno produtor. Então, é uma tecnologia, é uma opção rentável, sim, e só que está caindo no gosto da população. No Brasil, deu um grande boom de uso durante o Pan-Americano, as Olimpíadas, a Copa, porque na Europa é o consumível flor todos os dias, os pratos vêm decorados. Aqui em Botucatu, alguns restaurantes já estão começando a fazer. Já começam a fazer, né? Então, colocar a flor, e toda flor que vem num prato, num restaurante, ela é comestível, pode comer sem problema nenhum. Por quê? Tem aquela segurança que foi comercial. Vocês já comeram flores aqui? Eu já comi. Eu ia falar de uma lembrança de infância, na verdade. Eu morava em Santos. E tem na orla da praia tem muitas, né? Tem um jardim enorme, né? E tem umas flores que elas são meio tubulares, vermelhas, assim. A gente não comia a flor na infância. Sim. Mas a gente costumava... a gente falava que tinha um melzinho dentro da flor. Isso, o néctar da flor, isso. E a gente não consumia a flor, mas a gente pegava esse melzinho ali da flor. Eu não sei até hoje que flor que é essa. Eu dei uma pesquisada aqui no Google, não Correu risco. Nunca morri, mas... Não, tudo bem, eu entendo. É assim mesmo, né? Na infância a gente brincava muito, eu brincava muito com hibiscos, né? Hibisco era o mais comum. Isso, que é o mais... Que das flores, ela é uma das mais bonitas, que é uma flor das hibisco eu só tomei chá. Isso, chá. Nós temos vários tipos de hibiscos, né? Tem uns que são para chás, tem uns que são comestíveis e tem uns que são só ornamentais, que não faz efeito nenhum. Então, quando a gente trata de flores, plantas bioativas, que é aquela planta que vai ter uma bioatividade, seja alimentar, seja ornamental, condimentar, fungicida, inseticida, não importa. Quando a gente fala da bioatividade de uma espécie, algumas delas têm algum benefício, como a capuchinha, tem a vitamina C e outros antioxidantes, e tem umas que só servem para ornamentação. Né, que são exclusivas para ornamentais, não são alimentares. Então, assim,
a gente tem que ter essa pesquisa. Por exemplo, o tagetes ou cravo de defunto, que é uma planta bem comum, inclusive tem na Avenida Central aqui de Botucatu, ela é comestível, só que ela tem um odor muito forte. A geleia dela é maravilhosa. Sim. Ela perde aquele odor, né, Felipe? Sim. A gente fez a geleia no mestrado do Felipe e ela ficou uma das geleias mais gostosas, porque ela perde o odor. Então, são formatos. E hoje, o que o pessoal tem utilizado? Aonde que eles consomem essas flores? Em sopas, em pizzas, né? Em saladas, muito utilizado, cozidos, sucos e assim por diante. Então, são várias formas de utilizar, né? Vários benefícios que a gente tem. E é um nicho de mercado que vem crescendo bastante. Que legal. E a gente vê, e às vezes aqui em Botucatu, alguns restaurantes, né? Quando você pede um determinado prato, ele vem decorado e o garçom fala, a flor você pode comer também, né? E é muito legal, porque você fica assim, ó, é só uma decoração, mas não é. Elas são comestíveis, foram testadas e tudo mais. Em cima de doce é muito comum. É verdade, né? É isso mesmo. E harmoniza, né? A gente usa muito aqui essa palavra, né? Harmoniza, né? com outros pratos. Ô Felipe, e a questão climática? Por exemplo, eu sei que a Janine é do sul do país, né? Sim. A questão climática interfere muito na produção dessa ou daquela espécie de flor? Com certeza, com certeza. Toda planta, na verdade, ela tem um fotoperíodo, né, para produzir. Tá. E a flor é resultado deste fotoperíodo. Então, se ela não tem determinada iluminação, determinado nutrientes no solo, água, ela não vai produzir. Então, se a gente precisa de flores, a gente tem que fornecer as condições, né? Então, as climáticas também, para produzir flores. E ela tem que ter uma estufa, vamos dizer assim, adequada, um galpão adequado para a produção? As flores elas podem produzir a céu aberto, que a gente chama, né? Que é em canteiros, né? Pode produzir em estufas ou casa de vegetação também. E pode produzir em recipiente. Então depende do tamanho, vamos dizer assim, das flores. A maioria das flores elas são as forrageiras que a gente chama. Entendi. Elas podem produzir em vasos e dentro de casas de vegetação. Eu fico imaginando uma produção dessa de flores, a quantidade de abelhas. Que legal, né? É verdade, tem bastante. E isso é um foco interessante. Desculpa, professora. Esse é um fator bom. Porque se tem inseto, claro, não tem produto químico. Não tem produto químico. Então, e a abelha sempre é bem-vinda. Exatamente, exatamente. É um fator, vamos dizer assim, biológico positivo, né? Que bacana. De todos os insetos, o mais benéfico para nós, humanos, é a abelha. A né? abelha, ela vai fazer a polinização, nos fornece mel, né? Então, de todos eles, a abelha é o inseto que a gente tem que cuidar. E a gente sabe que quando tem abelha, a natureza está dando certo naquele local. Né? Exatamente. Deixa eu só complementar o que o Felipe falou. Algumas espécies, por exemplo, a tubergéria e a primavera, que a gente trouxe aqui, são arbustos. Então, a gente não consegue produzir dentro de casa de vegetação ou estufa. Então, tem que ser em céu aberto mesmo. Então, vai depender do pote da planta. Por exemplo, nós temos algumas espécies que são arbóreas, como ipê roxo, ipê branco, o ipê amarelo, as flores são comestíveis. A pata de vaca que está florida agora, ela é comestível. Tem muito aqui nas ruas de Botucatu, a pata de vaca. A gente só tenta ver que não pegar, quando for coletar, a espécie, que souber que a espécie é comestível, só não coletar aonde tem muito animal correndo em volta, por exemplo, gato, cachorro, porque pode fazer alguma necessidade ali, então pode pegar, porque elas são extremamente sensíveis às pétalas. E no asfalto, onde tiver muito carro, muita poluição, porque toda flor ela é extremamente sensível e ela fica acumulada nas suas pétalas. Por isso que a gente não pode usar produto químico. Então, tentem não pegar essas partes, se forem coletar na natureza, colete num lugar mais alto e com menos poluição possível. E tenha realmente o conhecimento de que é aquela flor que você vai pegar. Exatamente. Ou melhor, procure no local especializado que venda as flores, você não corre nenhum risco. Exatamente. Né? Perfeito. Essa flor que eu estou vendo aqui, eu vou tocar aqui, que é o de São João. Isso. Eu não sabia que ela era comestível também, que é muito comum nessa época, julho, né? Você vê a flor de São João. Isso. Em pencas, inclusive em barrancos e tal. Ela também é comestível. Ela também é comestível. A gente, na medicina popular, cultiva muito o cipó de São João, as suas folhas, como medicinal, né? Entendi. Uso na memória, para chá para memória, é maravilhoso, né? E eu sou engenheira agrônoma, não posso indicar para que serve, né? Porque isso é da área da medicina. área da medicina. Quando a gente trabalha com plantas medicinais, quem é engenheiro agrônomo, engenheiro florestal, o biólogo que vai trabalhar, ele vai falar da planta em si.
A indicação tem que ser por alguém da área de saúde, médicos, enfermeiros e assim por diante. Mas ele é bem consumido como planta medicinal e tem várias pesquisas, inclusive o professor Vitor, que é o professor também lá do Departamento de Tecnologia, ele está levando para um congresso internacional que ele fez um composto, um extrato em pó, e viu que ele traz vários benefícios para a saúde, o consumo, então, dessa florzinha do cipó de São João. Mas aí a gente tem que também, quando forem comprar, que tem que ficar bem claro isso, quando forem adquirir essas flores, tem que vir, porque ela já vem previamente higienizada, e tem que chegar em casa e ainda fazer a higienização normal. Claro, tem que se secar de todo cuidado. Exatamente, porque e um detalhe muito importante, né, que nós estávamos revisando ontem a palestra que vai ser dada, né, que a pessoa tem que saber se ela não tem alguma alergia. Porque às vezes uma flor dessas ou uma fruta, ela pode desencadear uma alergia alimentar. Então, se a pessoa ela tem alguma predisposição, algum tipo de alergia alimentar, ela tem que comer e observar. Ela tem que comer uma unidade e observar se não vai agravar. Porque nós temos hoje muitos problemas de alergias alimentares. Sem dúvida alguma. Algum detalhe, Felipe? Mas na questão do pólen, né? Que são as flores, né? Tem pólen, então principalmente o pólen pode... Algumas pessoas podem ter reação alérgica ao pólen. Entendi. Juliana? Em relação à comercialização dessas flores, eu imagino que tem uma preocupação maior com a estética, né? Dela. Isso. Sim, a maioria das flores, elas são utilizadas nos pratos estéticos, né? Do que sendo ingrediente de alguma formulação, de algum produto. Então, mais é a parte estética mesmo. O setor farmacêutico também cresce muito, né? Com as flores também, né? E também é uma novidade. Acredito que no Brasil as pesquisas estejam engatinhando ainda para você saber que aquela flor ela também pode se tornar num produto farmacêutico, no setor de cosméticos, enfim. O mundo já faz tempo pesquisa isso. No Brasil, que nós devemos ter uma quantidade de espécies de flores que a gente não consegue nem enumerar, né? O setor farmacêutico, o setor de cosméticos deve crescer muito com isso também. Isso. Tem várias empresas que utilizam para cosméticos, perfumes, cremes, que investem em pesquisas, né? Investem tanto na pesquisa própria quanto em parcerias com universidades, mas tem sim uma crescência muito grande, uma procura muito grande. Inclusive, em setembro nós vamos ter um evento só falando de flores em Piracicaba, né? Que vai ser de pós-colheita para poder verificar como ela consegue durar para o consumidor e como pode ser utilizada na indústria cosmética também. E nós temos aí, por exemplo, o Paraná, ele produz hectares e hectares de camomila para a indústria cosmética. E a flor da camomila é muito legal também. A flor da camomila, ela serve para chá. No Rio Grande do Sul, como eu sou gaúcha, a gente conhece como maçanilha. Mas é camomila. E a flor dela é comestível também. Então, nós temos, por exemplo, em Manaus, em Amazonas, a flor do jambu, que é aquela que faz, que a boca fica tremendo. Fica dormente, né? A flor dela é comestível, é utilizada em vários produtos, inclusive... Tacacá. Então, é utilizada a folha de jambu. A folha de jambu, Então, assim, são vários tipos de espécies, porque é mais comum que a gente consome o brócolis, a couve-flor, que são flores, né? Flores também. A flor de alcachofra, flor de abobrinha, que frita, milanesa ou ensalada é uma delícia. Então, essas são as mais comuns que a gente consegue comer. Então, eu sempre pergunto na aula, quem já comeu flor? E todo mundo fica assim, não, mas nunca comeu uma couve-flor? Que é uma flor. Que é uma flor, o nome já diz, couve-flor. Né? Ô Felipe, bom, amanhã essa palestra, então, ela é especificamente para o pessoal da FCA ou o público que acompanhou o nosso bate-papo? Fiquei curioso, quero lá assistir. Pode? Pode sim, pode sim. Pode sim. Pode sim. Autorizou, professora. Pode sim. É só fazer as inscrições, são gratuitas, tá? Por que a gente precisa fazer inscrições? Porque nós temos vagas limitadas, claro. E depois vai ser emitido um certificado. Então, toda pessoa que mandar o e-mail lá e ainda tiver vagas, a gente vai enviar o e-mail de novo dando inscrição confirmada. São às 14 horas na sala 12 do bloco 1 da Central de Aulas da FCA Lajeado. Entendi. Então, lá no Lajeado, na Fazenda Lajeado. Quem quiser ir, está bem convidado. E também eu já quero aproveitar e fazer outro convite. Pois não. Tá?
vai acontecer hoje à tarde, mas para hoje à tarde já está lotado, mas dia 21, que é na semana que vem, nós teremos uma palestra pela UNAT, Universidade Aberta da Terceira Idade, que também é da Unesp, para pessoas que têm mais 60 anos ou mais, e lá numa palestra dia 21, às 14 horas, falar um pouquinho de plantas ornamentais, plantas medicinais. O nome da palestra chama Jardins Sensoriais, plantas medicinais e flores comestíveis. A gente vai também ter degustação de flores, né? Legal. Só que tem que fazer, então, a inscrição pela secretaria da UNAT. É só procurar aí da UNAT e falar da palestra. A UNAT é uma universidade que está trabalhando junto com a Unesp para poder evitar que as pessoas que aposentam, que tenham 60 anos ou mais, tenham depressão, ansiedade. Então, são atividades, por exemplo, eu, o Felipe e a minha equipe, que é o Grupo GEOR, que é o Grupo de Ensino, Pesquisa e Extensão, a gente ministra as palestras, as oficinas de jardim sensorial, mas tem professores lá que vai ministrar palestras de composteira e assim, hortas comunitárias, hortas caseiras. Então, fica o convite também para o dia 21 para quem tiver 60 anos ou mais. Menos de 60 anos não pode participar, porque faz parte do grupo da terceira idade, que é um grupo que a gente está tentando movimentar em Botucatu para evitar doenças desnecessárias na melhor idade, quando as pessoas devem aproveitar o seu descanso. Tem uma última pergunta Sim. aqui, Márcia, apesar da voz quase não estar saindo, rapidinho. A gente conhece muitas flores, como a gente falou do hibisco, ela é desidratada, né? A flor in natura, ela pode ser consumida depois de higienizada, e se isso muda o sabor? Ela pode ser comestível, sim. A gente só tem que fazer a higienização. Quando a gente desidrata, dependendo da temperatura que é desidratada, alguns compostos eles se acumulam ali. Então, por isso que quando se faz o chá, ele fica bem vermelho. Então, ali está soltando alguns sabores, alguns aromas, que vai trazer benefícios. Mas ela, in natura, tem também, sim, pode ser comestível, desde que seja produzida de forma correta, sem problema nenhum. Professora Janine e Felipe, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Sucesso na palestra e tragam sempre novidades para a gente aqui. Um bom dia a vocês. Eu que agradeço a oportunidade. Até mais. Bom dia a todos. Sim, bom dia. Obrigado. Bom dia.